completamente estranho, que eu cuspi um negócio aqui e vou fazer de novo. Foi através de experimentos científicos que o ser humano inventou a luz, descobriu a circunferência da Terra e até o raio-x. Só que, vez ou outra, aparece um experimento completamente estranho que te faz perguntar: pra que isso? Olá, eu sou o Schwarz e estou aqui no canal Tá Explicado da Estácio para te mostrar os experimentos mais estranhos feitos pelo ser humano. As experiências nada mais são do que uma tentativa de se provar algo e responder uma pergunta, tipo, por que toda vez que eu jogo um objeto para cima ele cai para baixo? Mas dependendo dessa pergunta, as coisas saem um pouco fora do normal. Ou bem fora do normal. Tipo o nosso primeiro exemplo aqui. O que acontece se você der um LSD para um elefante? Esse experimento foi conduzido pelo Dr. Louis West e dos colegas da Universidade de Oklahoma em 1962. A ideia era que esse experimento serviria para testar se o LSD consegue induzir o elefante, que se chamava Tusco, a entrar num período de must, que é quando os elefantes produzem muita testosterona e ficam mais agressivos. Um dos problemas foi que o Dr. West provavelmente perdeu a linha e decidiu injetar 297 mg de LSD no Tusco, uma dose altíssima, até mesmo para um elefante. E 5 minutos depois, coisas começaram a acontecer. O Tusco caiu e suas pernas ficaram rígidas, suas pupilas dilataram e ele mordeu a própria língua. Então ele começou a tremer e não conseguia respirar direito. E o doutor foi lá e pensou que seria uma boa ideia dar uma alta quantidade de uma droga antipsicótica. Só que isso diminuiu a pressão arterial no elefante. E ele não parou por aí. O doutor ainda deu tranquilizante para tentar melhorar a situação, mas o Tusco infelizmente não aguentou. Foi um dos experimentos mais controversos, mas décadas depois, um psicólogo também foi testar os efeitos do LSD em 2 elefantes, e eles sobreviveram, o que começou a levantar suspeitas de que o Dr. West, que fez o teste pela primeira vez, estava usando a droga durante os experimentos com o Tusco, e que o elefante só morreu por causa da alta dose de tranquilizante. Não sei vocês, mas eu não entendi a necessidade de dar LSD para um elefante. Achou essa história do elefante bizarra? Então, por que não tentar aumentar o tempo de vida de parasitas com várias drogas diferentes? Foi isso que cientistas de um centro de pesquisa do câncer em Seattle fizeram para tentar prolongar o ciclo de vida de parasitas nematódios, que geralmente é de 3 semanas. Só que você pode até pensar que faz algum sentido testar algo assim, até porque nós mesmos usamos remédios para vários benefícios. Mas esse grupo testou 80 mil compostos diferentes e incrivelmente chegaram no resultado que eles esperavam com o antidepressivo. E não, os parasitas não sofriam de depressão. É que o antidepressivo, chamado Niacerin, faz com que eles sintam muita fome sem causar desnutrição. E, de algum jeito, isso aumentou o ciclo de vida dos parasitas em 30%. Os cientistas ainda não entenderam o porquê que esse ciclo aumentou com os antidepressivos. Mas já falaram que vão continuar tentando para concluir esse experimento e, depois, ver se isso também vai funcionar nos humanos. Na infância, mano, eu fazia umas coisas, não chega a ser um experimento, mas eu abria insetos para saber como que eles viviam. Meu Deus, que horrível. Eu era uma criança perversa, mas eu queria saber como funcionava, eu era uma criança curiosa. E aí, pessoal, tá curtindo o vídeo e não quer perder nenhum vídeo aqui do Tá Explicado da Estácio? Então se inscreva no canal clicando no botão aqui abaixo. O próximo experimento é pura nojeira. Nossa, esse é nojento mesmo, escuta só. E foi conduzido por um médico em treinamento chamado Stubbins Firth, lá no começo do século XIX. Depois que ele observou que a febre amarela causou um baita alvoroço no verão da Filadélfia, mas sumiu durante o inverno, o médico acreditou que, ao contrário da opinião popular, não era uma doença contagiosa, mas sim causada pelo excesso de calor, comida e barulho. Mas de que adianta só teorizar, né? Tem que experimentar também. E foi isso que ele fez. Para provar que não pegaria a febre amarela, o médico começou a fazer pequenos cortes nos braços e derramava vômito fresco de um paciente com febre amarela nesses cortes. E, incrivelmente, nada acontecia com ele. Depois, galera, ele começou a pingar vômito nos olhos e inalar fumaça de vômito jogando vômito numa frigideira quente. Ele fritou o vômito. Ele fez até comprimidos de vômito para inserir aonde? Supositório de vômito.
Ele chegou a fazer até, gente, comprimidos de vômito para ingerir e no fim do experimento beber vômito puro e não diluído em lugar nenhum, não diluído com água nem nada. Agora, como ele não pegou febre amarela, achou que seu experimento foi um sucesso e sua teoria estava certa. Bom, na verdade não, né? Na verdade, a febre amarela é sim contagiosa, mas ela acontece pelo contato direto na corrente sanguínea e geralmente acontece por conta de mosquito. O que ele conseguiu comprovar é que ele é um cara que aparentemente não tem nojo de nada. E você já se perguntou como é que permitiram que tragédias como o Holocausto acontecessem? Bom, um experimento conhecido como a terceira onda responde bem essa dúvida. Mas antes de falar sobre isso, me conta se você já fez algum experimento bizarro para provar alguma coisa, ou até se você conhece algum que eu ainda não falei aqui nesse vídeo. A terceira onda, galera, foi um experimento social feito pelo professor Ron Jones com estudantes do segundo ano do ensino médio em uma escola lá na Califórnia. Isso aconteceu em 1967 e acabou virando filme de tão bizarro que toda essa história foi. Se liga só. Depois que o professor percebeu que ele não conseguia explicar como a população alemã não sabia que os judeus estavam sendo exterminados durante a Segunda Guerra, ele decidiu ensinar através desse experimento, essa terceira onda que eu citei, que tinha como único objetivo destruir a democracia da escola. Bom, para esse experimento funcionar, o professor começou de um jeito simples no primeiro dia. Além de se apresentar como uma figura autoritária, assim como Hitler, o professor exigiu que os alunos arrumassem as posturas nas cadeiras e respondessem ou fizessem perguntas em pé com 3 palavras ou menos. E os alunos tinham que chamar ele de Sr. Jones. E os resultados apareceram logo de cara. O rendimento dos alunos melhorou. Já no segundo dia, as coisas começaram a ficar um pouco mais bizarras. Os alunos precisavam fazer uma saudação parecida com a nazista. E eles tinham que fazer isso fora da sala de aula também. E sim, funcionou. Os alunos adotaram na mesma hora. E o terceiro dia foi ainda pior, porque o experimento saiu da única sala que estava presente e tomou a escola inteira. E não foi só isso, os alunos criaram um cartão de membro participante do movimento e começaram a designar funções específicas para cada um. No fim do dia, o movimento tinha mais de 200 participantes e alguns alunos começaram a reportar estudantes que não obedeciam às regras do professor. O quarto dia chegou e o professor viu que a parada tomou vida própria. Por isso, ele decidiu acabar com o movimento e anunciou que, no dia seguinte, um novo presidente da terceira onda iria ser anunciado. No quinto e último dia, o professor reuniu todos os alunos para uma assembleia e falou que o anúncio iria ser televisionado. Só que ele apresentou uma televisão fora do ar e deixou eles esperando. Minutos depois, o professor anunciou que todos fizeram parte de um experimento sobre o fascismo e que, assim como os alemães do período nazista, todos criaram um senso de superioridade. Ali ele anunciou o fim do experimento e exibiu um filme sobre o regime nazista. E vamos para o último experimento desse vídeo. O que acontece se você colocar um rabo artificial em uma galinha? Esse experimento eu achei bem interessante, eu pensei em fazer, mas não tenho galinha. Na real, esse experimento foi feito para entender como os dinossauros caminhavam, até porque não tem como estudar sem dinossauros, né? Não tem nenhum dinossauro aqui por perto. E a galinha, galera, é um dos ancestrais diretos dos répteis gigantes que viveram aqui. Cientistas da Universidade do Chile e de Chicago decidiram implantar uma prótese de cauda em uma galinha para ver o que ia acontecer. E o resultado foi super interessante. Para se equilibrar com o peso extra, elas se equilibravam e andavam com um jeito muito próximo do que os cientistas acreditam que os dinossauros andavam. Viu só como tem experimentos estranhos que ajudam a ciência? O bizarro também traz algumas respostas bem interessantes. E aí, tá explicado? Para responder várias perguntas e resolver alguns mistérios da vida e da natureza, a gente precisa fazer experimentos, por mais estranhos que eles sejam. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.